Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco Angélica, a doce dos olhos de Safira. Muito bom estar aqui e dar continuidade a esse estudo. Que o estudo seja a nossa alavanca de progresso, né? Exatamente. Temos Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã, membro dessa rádio de tanta luz que nos leva à fraternidade, a rádio da fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Luz na Penumbra. E Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Detalhe muito importante. Eu conheço o trabalho de Astênio e de Américo de uma instituição chamada Obreiros de Jesus, que fica na rua Flávia Farnese, em Bom Sucesso. Aliás, já fica a dica para os irmãos que moram nas redondezas. Exatamente. De Bom Sucesso. Muito importante que houve uma pessoa que trabalhou na minha casa, cuidando da minha filha caçula, que hoje tem 44 anos. Veja bem, há mais de 40 anos atrás, essa pessoa, Norma, era uma gracinha de criatura, uma pessoa que lutava com muitas dificuldades e que dizia assim: só não sabe, se não fosse o Centrinho, eu não sei o que seria de mim. Ou seja, o Centrinho é exatamente o Centro Obreiros de Jesus. É um centro pequeno, mas grande no trabalho. É por isso que eu gosto desses dois sem vergonha. O negócio é esse. Eu adoro esses dois meninos velhos. Esses dois meninos aí. Né? Então, vamos dar sequência à pergunta 131. Tá? Vou formulá-la, como tenho feito desde o início do mês. A pergunta 131 nos fala, a pergunta de Kardec: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Então daremos sequência abrindo hoje com Angélica. Sim. Então vamos dar sequência ao terceiro parágrafo do depoimento, né, do estudo, dos comentários de Kardec. Ele fala o seguinte: a primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falha nesse ponto essencial. Concebe-se que povos atrasados que desconhecem os atributos de Deus e admitem em suas crenças divindades malfazejas, também admitam demônios. Mas, para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres votados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente. Por isso, seria negar a sua bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Certamente, não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos.
que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio? Não é sabido que a forma alegórica é uma marca distintiva de sua linguagem? E dever-se tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além desta passagem? Gente, quantos questionamentos Kardec faz em relação ao que pode ser levantado, né, com relação à palavra de Cristo. Né? Mas no Evangelho está a resposta. Sim, no Evangelho está a resposta. E aí ele coloca, né, Cristo falou sobre os demônios, afastar os demônios, eu não esqueci. Mas o que ele queria dizer com isso? Será que está no sentido do qual nós concebemos hoje? Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não mais dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Mateus, capítulo 24, versículo de 29 a 34. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras empregadas pelo Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Se, pois, em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. E aí vamos às interlocuções. É muita coisa, né? Mas como começa pelo Américo, o Américo está descansado. Bom, né? Aqui o querido ouvinte tem que saber o seguinte: aqui na Rádio Rio de Janeiro todo mundo gosta de falar, então aqui a gente fica querendo um falar mais do que o outro, e o pessoal de casa acaba acompanhando isso é legal, né? Porque a gente é maravilhoso quando a gente tem um programa como esse, Luz na Penumbra, onde tem vários irmãos fazendo, sob o convite do nosso querido João, porque cada um de nós traz aqui uma consideração. E eu digo, no meio dessa turma toda, eu sou o único normal. Imagina. E a primeira questão que eu queria trazer aqui é a seguinte, né? Que a nossa querida Angélica acabou de ler esse ponto para a reflexão do nosso programa de hoje, e eu queria destacar uma questão. Nós, como seres humanos imperfeitos que somos, nós só conseguimos enxergar aquilo que nós temos em nós. Então, todas as vezes que a gente vai falar dos seres imateriais, de Deus, dos anjos, dos demônios, como nós criamos, tudo isso nós utilizamos os nossos parâmetros. Então, a gente ainda tem coragem de se vingar, a gente ainda tem possibilidade de um momento ou outro sair do caminho. Então o que a gente começa a criar? A gente começa a criar os seres espirituais como se fossem nós. E aí criam-se essas, vamos dizer assim, essas crenças em que, por exemplo, um anjo poderia ter se revoltado e se transformado num demônio. Só que como que pode? Nós sabemos que o anjo é um espírito perfeito. E aí Kardec começa dizendo, a condição de toda doutrina é ser lógica. Se nós temos o espiritismo baseado na lógica, que lógica seria esse de um espírito perfeito, que já adquiriu as qualidades necessárias, de repente esquecer tudo e se transformar num demônio? E que lógica teria também a outra crença, que são as duas predominantes, de que Deus teria criado um demônio para que esse demônio ficasse eternamente devotado ao mal, e que em um determinado momento esse demônio ainda ficou com mais força do que Deus e hoje luta de igual para Deus. Tudo isso contraria completamente a lógica e a razão, e tudo que contraria a lógica e a razão, o Espiritismo fala para a gente desconhecer, que isso aí não existe. Por isso que Kardec vem dizer, concebe-se que os povos atrasados que desconhecem
os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades malfazejas e também admitem demônios, ou seja, quem não conhece todas as potencialidades de Deus pode até acreditar nisso. Agora, quem sabe que Deus é soberanamente justo, soberanamente bom, onipotente, onipresente, não há uma folha que caia no chão que não seja do conhecimento de Deus. Como é que pode um ser que Deus perdeu o controle sobre ele? Seria lógico isso? Ou um ser que Deus criou mesmo, devotado ao mal? Então Deus não seria bom. Criar alguém para ficar eternamente no mal, Deus não seria bom. E se o ser era um anjo que se revoltou e Deus perdeu o controle, Deus não seria soberano. Deus, então, teria alguém de igual para ele, não é verdade? Sim. Logo aqui no início, né, quando Kardec fala assim, a primeira condição de toda doutrina é ser lógica, né, ele está se referindo ao que ele, no parágrafo anterior, tinha mencionado, né, em que ele disse, ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal e condenados para sempre. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele de toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Né? Em cima disso, que ele fala, a primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ele já demonstrou até no parágrafo anterior, que essa doutrina desses seres naturalmente predispostos ao mal, né, enfim, a gente observa, né, você quase que entrou no assunto ainda há pouco, a gente observa que a fé no demônio atualmente, ela parece que é mais forte do que a fé em Deus, porque quando as pessoas temem demasiadamente alguma coisa, é porque elas acreditam demasiadamente naquela coisa. Então parece que se acredita mais no demônio, no poder do demônio, ou dos demônios, essa coisa toda, do que no poder divino. Aliás, Astênio, se você me permite bem brevemente aqui uma crítica, tá? Sem nenhuma questão pejorativa, mas uma crítica, até para reflexão. Algumas vezes eu visito outras religiões que irmãos meus convidam, e eu digo até para o querido ouvinte, isso não há problema nenhum, vou à igreja católica com os meus irmãos, vou à igreja evangélica, protestante, isso não há, o espiritismo não proíbe a gente de maneira alguma, inclusive diz para a gente que a gente não tem que usar a religião para segregar, não. E eu tenho assim, assistido algumas cerimônias religiosas, né, algumas pregações em que as pessoas, praticamente a totalidade do tempo, falam do demônio. Pouco falam de Deus. Então, a fé no demônio, a fé no demônio está mais consolidada do que a fé em Deus. Mas cabe aí a gente refletir a respeito de uma coisa. O próprio texto diz aqui que é uma crença antiga, de uma época pré-civilizatória praticamente. Vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Só para fechar o raciocínio, eu estava me lembrando de um texto que eu recebi de uma amiga que a Angélica conhece, Edna Briggs. Ela mandou um pequeno texto, diz assim: as religiões são apenas frascos. O conteúdo desses frascos é a espiritualidade. O grande problema da humanidade é que as pessoas estão dando muita importância aos frascos e se esquecendo de ingerir o conteúdo. Exatamente. Gente, isso aí é um negócio de uma profundidade, falando com, não sei quem é o autor, a Edna não citou, mas é de uma profundidade enorme. Nós temos que entender que realmente estamos buscando a espiritualidade. Joana coloca isso, né? No Homem Integral, ela vai fundamentar a questão da religiosidade e da religião. O que é a diferença? A religiosidade, ela tem que estar presente em nós, porque ela estreita o nosso laço com o nosso Criador. A religião, ela é como se diz, um agrupamento de pessoas que pensam de uma forma parecida. E
ela é usada para dominação, para cerceio e outras coisas mais de comportamento, para dominar comportamento. Então, religião, ela vai fazer um outro tipo de abordagem e, como foi dito no programa passado, né, em nome de Cristo. O que ainda é pior. Em nome de Deus. Em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome de... Gente, religiosidade é a nossa essência, é o conteúdo do frasco. E esse que é onde a gente tem que dar maior importância e é o que vai determinar o nosso... determinar ou fundamentar as nossas escolhas assertivas. Mais adiante um pouquinho, pegando o gancho do que a Angélica falou e sobretudo do que o João falou, né, dessa crença ser uma crença bastante antiga, aqui os espíritos vão dizer para a gente que as pessoas que ainda defendem, né, a existência do demônio, sobretudo se apoiam também nas palavras do próprio Cristo. E aí é quando os espíritos dão esse exemplo que a Angélica leu, em que disse, logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá, a lua não mais dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Então, assim, tudo isso aqui é para mostrar para a gente o quê? Que há muita coisa no Evangelho, também lá no Antigo Testamento, que foi falado sobre a forma alegórica das palavras, vamos dizer assim, mais fantasiadas. Por quê? Porque era necessária para o povo daquela época para chamar a atenção. Mas a gente entende, por exemplo... Para o seu entendimento, a gente entende que não há como todas as estrelas caírem sobre a Terra, porque, por exemplo, a gente tem uma estrela que é a maior estrela vista aqui pela Terra, que nos alimenta com a sua luz, que é o Sol. E aí como é que eu vou admitir que o Sol caia sobre a Terra se o Sol é infinitamente maior do que a Terra? Pode até a Terra um dia cair no Sol. Agora o Sol cair sobre a Terra, então não é possível, tecnicamente, cientificamente, que todas as estrelas caiam sobre o céu. O Sol é apenas 98% de toda a massa do sistema solar. Exatamente. Como é que as estrelas vão cair todas sobre a Terra? Então, assim, a gente precisa entender isso, que a gente não pode levar o Evangelho ao pé da letra, que a gente precisa interpretá-lo e buscar o seu sentido mais profundo e espiritual. A gente tem uma passagem muito importante, eu falei um dia desses lá na TV Nova Luz sobre ela, que é aquela, não vim trazer a paz, mas a espada. Alguém imagina Jesus dizendo que vai pegar a espada e vir colocar pai contra filho, sogra contra nora? E como é que Jesus vai dizer que ele veio colocar? Então nós precisamos estabelecer a guerra. Nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com aquilo. E a gente sabe que uma interpretação é de que Jesus estava falando dos nossos próprios conflitos interiores, que quando nós decidimos buscar o Evangelho, nós entramos em conflito. Não é possível nós nos evangelizarmos sem uma verdadeira guerra, porque é todo aquele nosso homem velho querendo dia e noite desabrochar e fazer as coisas erradas que em várias encarnações nós estamos acostumados a fazer, e por outro lado nós querendo nos entregarmos ao Evangelho e sermos uma pessoa nova. Então, essas duas personalidades, a que eu quero ser e a que eu fui e que ainda sou, elas ficam todas se debatendo. Sim. Eu achei interessante o que você destacou agora, né? Porque o Kardec fala assim, os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Ele fala assim, eu acho que eu achei mais interessante, digno de destaque, né, nesse momento, que ele fala assim, certamente não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, mas ele está se referindo à autoridade dos ensinos, não das palavras, né, porque se ele utiliza, e o Cristo várias vezes utilizava, palavras que eram comuns naquele momento, que ele só poderia se comunicar utilizando aquelas palavras, né, e
e que não era momento, ele nem tinha tempo para isso, para prestar esclarecimentos sobre determinados equívocos. Exatamente. Então, se a palavra demônio, se a palavra diabo, né, a palavra satanás, né, tinha algum sentido, né, como seres maléficos e que perturbam a humanidade, esse tipo de coisa, o Cristo, não tendo tempo para esclarecer todo o processo evolutivo, utilizava-se daquelas palavras, né? Mas aí o Kardec vem e fala, mas qual o sentido que ele estava dando, né? A gente deve considerar a forma alegórica, o Cristo destaca, né? A forma alegórica. E aí Kardec nem se deu ao trabalho de, por exemplo, transcrever alguma palavra do Cristo que fosse utilizada como fundamento, né, dessa pseudo-existência do demônio, né? Mas ele trouxe um exemplo, né, que você acabou de ler, ele trouxe um exemplo para demonstrar que não se pode levar ao pé da letra tudo que está no Evangelho. Ao pé da letra seria... Senão íamos jogar o sol em cima da terra. Né? Exatamente. E aí, nesse ponto, eu queria deixar um recado aqui para o nosso querido irmão de casa, que é o seguinte, que quando Jesus fala dos nossos demônios, né, hoje a gente tem um entendimento já que há, sim, alguns espíritos que nós chamamos, por exemplo, de obsessores, que somos nós mesmos que, se desencarnarmos sem conseguirmos um determinado grau evolutivo ou com raiva de alguém, muito provavelmente voltaremos em espírito para orbitar aqui em volta do nosso planetinha para poder ficar, de certo modo, influenciando negativamente as pessoas. Então, quando Jesus fala em demônios, nós podemos entender a existência dos espíritos obsessores, que somos nós a perturbar as pessoas quando estamos desencarnados ou encarnados, porque o encarnado também pratica obsessão. Isso a gente estuda também no Espiritismo. E, sobretudo, querido irmão, esse é o exemplo que eu queria deixar final para a gente refletir, porque sempre a gente tem que pegar o Espiritismo e trazer para a nossa vida. O mais importante é nós reconhecermos que dentro de nós temos esses demônios. Os demônios são as nossas próprias imperfeições que nós precisamos burilar a cada dia, e que, se nós não fizermos isso, eles vão nos corroer e nos destruir. Só uma coisinha só para fechar o nosso estudo de hoje. Nós estamos no finalzinho. Eu me lembrei agora de uma frase que eu escutei muitas vezes. Meus pais escutavam os programas do Alziro Zarur, na LBV, na década de 50, 60. E ele dizia assim, incessantemente: a letra mata. O espírito vivifica. Não, ele dizia assim: é preciso interpretar a letra para entender o verbo. Eu, naquela época, não entendi o que ele queria dizer. Guri, o tempo passou, foi aí que eu consegui compreender a profundidade do que aquela pessoa, aquele homem queria dizer. E... poxa, Alziro Zarur, mas não é, a lei da boa vontade é uma coisa bem mais ampla do que o movimento espírita, sim. Mas eu não posso negar que nós vamos encontrar coisas muito positivas em diversas visões. Grandes ensinamentos. E não posso negar que a pessoa que me trouxe aqui para a Rádio de Janeiro foi um orador da LBV, Gerd Dudenhofer, e a mulher dele também, Déia Campos Dudenhofer. Então, eu não posso negar as minhas origens. O negócio é esse. Então, Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós hoje vamos dar início ao capítulo 23, Estranha Moral. É um capítulo no qual Allan Kardec vai tratar de alguns preceitos de Jesus, algumas falas, até algumas histórias que ele contava, algumas parábolas, que nos deixam assim um pouco pensativos a respeito do que realmente significam. Porque ao ouvir pela primeira vez, ou ler pela primeira vez, elas soam estranhas para nós. Elas às vezes batem de frente com a moral nossa própria, estabelecida, a moral dos tempos de hoje. A própria moral evangélica, da forma que nós entendemos. Aí nós ficamos assim, um pouco como dizia um antigo chefe que eu tinha, ficamos encafifados com essa história. A gente não entende. Então, eu acho que Kardec fez bem em separar essas passagens para nos explicar realmente o que elas significam para o nosso próprio proveito. Que aí, depois da explicação que ele nos traz, tudo fica mais claro e até fica melhor para nós o entendimento do que realmente Jesus quis nos passar. Na maioria das vezes são problemas de tradução, problemas de interpretação de uma palavra, de outra, que causam para nós essa estranheza. Aqui nos primeiros itens, o item, por exemplo, de 1 a 3, Kardec deu por título Odiar Pai e Mãe. Realmente, quando Jesus fala odiar pai e mãe, isso nos traz assim, até um certo desconforto. Poxa, como? Odiar pai e mãe? Mas eu tenho geralmente o critério meu para entender certas coisas, certas passagens do Evangelho ou da Bíblia geral, ou até da nossa própria doutrina. Muitas coisas que eu leio e que me chocam em princípio, eu penso assim, se eu confio em quem escreveu ou quem disse aquelas coisas, eu tenho que buscar uma razão melhor para eu entender aquilo, porque não foi a pessoa que escreveu, que falou, que disse errado, porque para mim essa pessoa tem credibilidade para falar as coisas certas, escrever as coisas certas. É o caso do próprio Jesus e do próprio Allan Kardec. Então, em princípio, o erro deve ser meu erro de interpretação. Então eu vou tentar buscar um entendimento, vou procurar, vou escarafunchar, até ver uma maneira que eu entenda aquilo. Pode ser que no momento eu não entenda, mas com o passar do tempo, uma releitura, acaba vindo em mim uma explicação razoável para a coisa. Agora, como Kardec já trouxe, me facilita bastante, né? Eu não preciso ficar queimando aqui a minha mufa para entender. Então nós vamos procurar seguir os raciocínios que Kardec usou para nos facilitar o entendimento. Esse primeiro item aqui, esse odiar pai e mãe, ele se baseou em dois textos, um de Lucas e outro de Mateus. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33, e Mateus capítulo 10, versículo 34. Vamos ler aqui o que nos traz esse texto. Lucas diz o seguinte: uma grande multidão marchava com Jesus. Voltando-se para o povo, ele disse: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe,
a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Olha o que ele está dizendo aqui. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, e a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo a própria vida, não poderá ser meu discípulo. Escuta isso, você fica, puxa vida, me deixou aqui numa saia justa, como é que eu vou fazer? E Mateus diz o seguinte: aquele que ama a seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É a mesma coisa dito com outras palavras. Talvez quem passou essas informações por Lucas anotou de uma forma e Mateus, possivelmente estava presente, anotou de outra forma. Mas a ideia é a mesma. Kardec nos diz assim: certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, contrastam de maneira tão estranha com a sua linguagem habitual que instintivamente repelimos o seu sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, visto que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, é de se supor que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso ou, que não é menos provável, o sentido primitivo, ao passar de uma língua para outra, pode ter sofrido alguma alteração. Bastaria que um erro fosse cometido uma vez para que os copiadores o repetissem, como acontece frequentemente em relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está neste caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-lo a Jesus. Será, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la? Dever-se-ia primeiro saber se ele a pronunciou, e em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo conserva para a vida eterna, exceto que ele não exprime a ideia que atribuímos. A linguagem hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal é, por exemplo, aquela que, no Gênesis, designa fases da criação e que também servia para expressar simultaneamente um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo. Esta é a razão de haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Vê no capítulo 16, item 2. É necessário, aliás, levar-se em consideração os costumes e o caráter dos povos, pela influência que exercem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Em uma pode ser uma injúria ou uma blasfêmia, em outra pode ser uma palavra insignificante, conforme a ideia que sugira. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para ser exata, deve empregar, às vezes, não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Essas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não se tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e certos fatos,
em consequência do hábito que se tem de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Veja também o capítulo 14, item 5 e seguintes. Vamos ver, aqui Kardec está bem explicativo. Realmente tudo que ele falou é fato. As traduções, aquilo que foi escrito há muito tempo, vai se perdendo aí com o passar dos anos. Até coisas escritas aí há 100 anos, 100 e poucos anos, as palavras mudam o sentido, mudam a interpretação. Mas neste caso aqui, eu penso que há uma explicação bem lógica para essa frase que Jesus diz aqui: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, sua mãe, etc., o que nós podemos entender como odiar? É o contrário de querer bem, né? O contrário de amar. O ódio é o contrário do amor. O ódio é não gostar, é não querer. Ora, é impossível que Jesus fosse dizer que nós devemos odiar, não gostar, detestar nossos pais, etc. Quando a nossa obrigação é amar, não só eles, mas amar a todos, é o próprio pensamento dele. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, eu entendo que ele, quando disse odiar, ele quer dizer amar menos. Ou seja, porque amar, nós temos que amar a todos. Amar a todos. Inclusive até os inimigos. Mas nós temos gradação de amor. O próprio doutrina aqui ensina isso. Fazer o inimigo o básico, aquilo que ele precisa. Agora, para aquelas pessoas que são mais chegadas a nós, não é proibido fazer mais coisas por eles. Ou seja, amá-los mais. O que Jesus está querendo dizer, porque eu penso, é o seguinte: vocês podem amar, devem amar seus pais, todos numa boa, mas vocês têm que amar a mim mais que a eles. A mim, Jesus, vocês têm que amar a mim mais do que amam a eles. Então vocês pensam, mas Jesus está sendo assim, meio egoísta, querer que a gente o ame mais do que aos outros? Ora, vocês acham que Jesus está se referindo ao amor a si próprio, no sentido que nós entendemos aqui, como amamos nosso pai e nossa mãe, querendo o seu bem? Isso nós fazemos por ele, já está implícito, como amar a todos, ele está incluído também. Na realidade, o que ele está querendo dizer não é amar a ele, a pessoa dele, mas amar a doutrina dele, o pensamento dele, os conselhos dele. Ou seja, nós temos que querer mais aquilo que ele está nos ensinando, a sua doutrina que diz que trouxe do Pai para nós. Nós temos que querer isso mais do que queremos até a nossa família. Porque até para fazer o bem da nossa família, ajudar a nossa família, amar a nossa família, nós vamos ter que primeiramente seguir a lei de Deus. Porque se nós não seguirmos a lei de Deus corretamente, não vamos amar ninguém. Nem a nossa família, nem ninguém. Então, eu penso que é isso que ele quis dizer. Agora, se vocês querem, diz que amam seu pai e sua mãe, mas não amam o próximo ali do lado da esquina, que a minha lei, a lei que o pai me mandou, diz amar o próximo como a si mesmo. Eu digo amar até os inimigos. Ora, se vocês não conseguem seguir a minha lei, que é amar o inimigo, amar... Como é que vocês vêm me dizer que amam o pai e a mãe? Então, tem alguma coisa errada. Então, primeiro vocês têm que amar a minha doutrina, amar as minhas palavras, querer fazer aquilo que eu disse que é para ser feito. E aí nem precisa se preocupar, porque consequentemente vocês vão amar os seus pais, suas mulheres, seus filhos, todos, porque vocês estão fazendo por eles o mesmo que estão fazendo por todos. Então, se você pensar nesse ponto de vista, dá para entender. Não precisa nem ter confusão de palavras. Eu penso que é isso que ele quis dizer. Porque Jesus jamais ia trazer para si, não, tem que amar a mim, por isso, por aquilo, não tem sentido. Ele queria que o amor nesse modo que nós estamos pensando, como ele fala aqui. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Por quê?
que nós temos que carregar o nosso fardo, as nossas encrencas todas. Eu não posso achar, lá que se falar no louco. Temos que cumprir tudo aquilo que nós temos que fazer. Se temos que passar por dificuldades, a nossa cruz, temos que seguir. Senão eu não posso se chamar de discípulo. Aí já está usando ser discípulo, você seguir seus ensinamentos. Porque o ensinamento dele diz isso. Nós temos que acertar as nossas contas. Aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Claro, o que é ser discípulo dele? É seguir seus ensinamentos, amá-lo. É isso que ele está dizendo. Aqui ele foi mais literal, foi mais direto. Não pode ser meu discípulo. Se você não larga para lá essas coisas do mundo, se você dá mais importância a isso, ou seja, se você não renuncia às coisas do mundo, você não pode ser meu discípulo, você não está preparado para seguir aquilo que eu estou pensando. Como ele falou para aquele jovem que queria enterrar primeiro o pai, falou para o outro que tinha que ser levado da fortuna. Então ele está sendo coerente. Então, não é largar o pai e a mãe para lá, porque se você for um discípulo verdadeiro de Jesus, você vai tratar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos da melhor maneira possível. Agora que você não pode, eu tenho que enterrar meu pai, então eu não vou. Não, vamos cuidar de ser discípulo de Jesus. Se nós formos um bom discípulo de Jesus, consequentemente, nós iremos cuidar dos nossos pais em vida, iremos cuidar dos nossos pais quando eles morrerem, iremos fazer tudo certo, porque nós somos um discípulo de Jesus. Eu penso que foi esse pensamento que ele quis nos passar. Agora, quem anotou, quem escreveu, resolveu botar odiar, em vez de amar menos, se preocupar menos, tudo bem. Agora, nós não podemos ser literais porque nós confiamos no Cristo. Então, partimos do pressuposto que Ele nos trouxe a verdade, Ele é o modelo a ser seguido, a sua doutrina é perfeita. Então, vamos considerar que quem escreveu isso aqui talvez não entendeu direito o que ele quis dizer. Foi literal na hora de passar para o papel. E aí deixou para nós, vamos dizer assim, a confusão de interpretar. Apesar de que eu acho que isso não é por acaso. Porque estando assim dessa maneira, nos obriga a discutir, a entender, a ver melhor como as coisas são. Se estivesse muito direto, muitas vezes a gente não fixa atenção naquilo que está sendo proposto. Como está intrincado, complicado, a gente tem que discutir, tem que ver, tem que pegar outras palavras, confrontar com outras traduções. Então a gente vai absorvendo melhor o ensinamento. É como aquela pintura, um quadro de pintura moderna. Você vê pela primeira vez, não entende bolhufas que a pessoa pintou, o que ela quis dizer com aquilo. Mas à medida que você vai vendo várias vezes, vai tomando conhecimento, ou alguém que conhece bem artes plásticas, vem e dá uma explicação, você começa a entender, puxa, é mesmo, eu não tinha visto esse lado aqui, por esse ângulo tem razão, olha só. Aí você começa a entender melhor de que se trata. Eu penso que isso não é por acaso. Isso foi de caso pensado para nos fazer discutir, entender. Tem um capítulo específico aqui no livro para tratar da estranha moral. Se não fosse estranho, a gente lia e passava batido. Mas está estranho, está difícil, vamos tentar entender, vamos buscar uma explicação. E aí a gente vai e consegue absorver melhor aquilo que o Cristo nos propôs. Mas como eu disse no começo, quando eu encontro esse tipo de situação, eu parto do seguinte pressuposto: a pessoa que está me passando a informação, seja falando, seja escrevendo, merece minha credibilidade, eu confio plenamente nela, sim, então eu vou buscar outra explicação. Não vou achar que aquela pessoa se enganou. Não tenho como fazer isso com o Cristo nem com a nossa doutrina. Não tem como. Então, eu que não estou entendendo bem. E acabo, leva tempo, isso também não é da noite para o dia, até eu entender melhor de que se trata o assunto.
Vamos ficando agora por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.